E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro foi abalado por um rumor inesperado e explosivo que circula nos bastidores e nos corredores mais influentes do esporte. Fontes indicam que Pedro Lourenço, atual proprietário do Cruzeiro Esporte Clube desde abril de 2024, teria oferecido um dos principais jogadores do time, Dudu, ao Vasco da Gama, em um movimento que poderia redefinir o cenário do Campeonato Brasileiro e gerar debates acalorados entre torcedores, comentaristas e analistas. Dudu, conhecido por sua agilidade, visão de jogo e capacidade de marcar gols decisivos, tem sido um ponto central no elenco do Cruzeiro, atraindo atenção não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. O momento da notícia é especialmente intrigante, considerando que o Cruzeiro vinha passando por uma temporada relativamente estável, com mudanças estratégicas sob a gestão de Lourenço. Pedro Lourenço, renomado por seu sucesso empresarial à frente da rede Supermercados BH, emergiu como uma figura capaz de influenciar diretamente o mercado de transferências de maneira ousada. O rumor ainda não foi confirmado oficialmente por nenhum dos clubes, mas insiders apontam negociações preliminares que já provocaram agitação entre os torcedores do Vasco e uma mistura de ansiedade e curiosidade entre os fãs do Cruzeiro, deixando todos se perguntando se a saída de Dudu é iminente e como essa movimentação se encaixa na visão de longo prazo de Lourenço para o clube. Fontes próximas à diretoria do Cruzeiro revelam que Pedro Lourenço tem adotado uma postura cada vez mais ousada e proativa em relação às negociações de jogadores, estratégia que combina com sua reputação de empresário disposto a tomar decisões rápidas e, por vezes, surpreendentes para fortalecer seus investimentos. A aquisição do Cruzeiro, realizada em abril de 2024 junto a Ronaldo Fenômeno, marcou uma fase de transição, caracterizada por ambição e reorganização financeira. Nesse contexto, a possível transferência de Dudu para o Vasco não é apenas uma decisão de mercado comum, mas pode representar uma tentativa calculada de maximizar o retorno financeiro do clube, ao mesmo tempo, reestruturar o elenco de forma estratégica. Observadores destacam que o conjunto de habilidades de Dudu, velocidade, precisão e inteligência tática, faz dele um jogador capaz de impactar imediatamente a dinâmica ofensiva do Vasco, levantando questionamentos sobre como o Cruzeiro compensaria sua ausência. O rumor também desencadeou discussões sobre o papel do dono do clube, gerando debates sobre se estamos diante de uma nova era na gestão do futebol brasileiro, na qual proprietários se envolvem diretamente em negociações de alto nível, muitas vezes contornando os canais tradicionais. A especulação dos torcedores se intensifica, entre aqueles que sonham com Dudu brilhando no Rio e os que temem a perda de um jogador-chave. A narrativa em torno de Pedro Lourenço e seu estilo de gestão rapidamente se tornou um tema quente entre comentaristas esportivos, analistas e influenciadores digitais, que enfatizam sua abordagem pouco ortodoxa desde que assumiu o comando do Cruzeiro. Diferente de Ronaldo Fenômeno, Lourenço demonstra estar disposto a explorar negociações ousadas que envolvem riscos e recompensas consideráveis, sendo o suposto oferecimento de Dudu ao Vasco um exemplo claro dessa metodologia. Além de interesses financeiros, insiders sugerem que Lourenço busca fortalecer relações estratégicas com outros clubes da Série A, possivelmente como forma de consolidar influência e abrir portas para futuras parcerias ou trocas. Por outro lado, o Vasco da Gama demonstra cautela, mas também interesse, avaliando como Dudu poderia se encaixar em seu sistema tático sem desequilibrar a harmonia do grupo. Discussões internas envolvem timing, impacto psicológico nos jogadores e reação da torcida, fatores que podem acelerar ou adiar a concretização do negócio. O rumor gerou uma onda de especulações, com torcedores imaginando Dudu vestindo a camisa do Vasco e alterando o equilíbrio de poder em confrontos futuros, provando que uma simples notícia não confirmada já é capaz de mobilizar comunidades inteiras. À medida que a informação se espalha, fica evidente que não se trata apenas de uma transferência, mas de uma reflexão sobre a visão ambiciosa e provocadora de Lourenço para o Cruzeiro. Fontes ligadas à gestão do clube afirmam que Pedro Lourenço busca não apenas negociações de grande visibilidade, mas também fortalecer o Cruzeiro em termos de sustentabilidade financeira e competitiva.
A possível transferência de Dudu ao Vasco ilustra essa dualidade, já que um acordo bem-sucedido poderia gerar recursos significativos para o clube, ao mesmo tempo em que abre espaço para talentos emergentes no elenco. Especialistas em mercado de transferências afirmam que essa estratégia evidencia um entendimento moderno da economia do futebol, onde mobilidade de jogadores e o tempo certo de negociações são tão cruciais quanto o desempenho dentro de campo. A repercussão do rumor já se reflete em casas de apostas, fóruns de fãs e podcasts esportivos, que discutem se o Vasco conseguiria integrar Dudu sem comprometer a dinâmica da equipe. Além disso, a especulação levanta debates sobre lealdade, ambição e o papel crescente dos donos na construção do futuro dos clubes. Redes sociais amplificam cada dica de insider, cada comentário especulativo, transformando rumores em verdadeiros motores de narrativa, onde percepções muitas vezes influenciam decisões reais. Nesse sentido, Dudu deixa de ser apenas um jogador, ele se torna a peça central de um jogo de estratégias, expectativas e negociações que refletem a transformação do futebol brasileiro sob a gestão ousada de Pedro Lourenço. Jornalistas esportivos apontam que o caso de Dudu se insere em uma tendência mais ampla de intervenções arrojadas de proprietários em clubes da América Latina. A suposta oferta de Lourenço é vista como símbolo de uma nova geração de donos que se envolvem diretamente em negociações, priorizando timing estratégico, valorização de marca e visibilidade na mídia. A interação entre Cruzeiro e Vasco torna-se particularmente fascinante por transformar o processo de negociação em espetáculo, onde expectativas, vazamentos e rumores geram enorme repercussão antes mesmo de acordos formais. A possível transferência também levanta questões sobre o impacto psicológico em Dudu, que precisaria lidar com a pressão de atuar por um rival em outra cidade, mantendo desempenho e profissionalismo sob os olhares atentos da torcida e da imprensa. Analistas consideram ainda os efeitos em programas de base, esquemas táticos e valor de mercado de ambos os clubes, mostrando como um jogador pode provocar mudanças em múltiplos níveis. À medida que a história se desenrola, os olhos de torcedores e jornalistas permanecem voltados para Cruzeiro e Vasco, na expectativa de descobrir se o rumor se concretiza ou permanece como "e se?". Mas todos concordam que Pedro Lourenço chamou atenção e criou o cenário para uma saga de transferência altamente comentada. Insiders enfatizam que Lourenço avalia cuidadosamente cada passo, possivelmente utilizando a negociação de Dudu como instrumento de alavancagem em futuras movimentações no futebol brasileiro. A decisão não seria impulsiva, refletindo compreensão sofisticada de mercado e política esportiva. Dudu, embora ainda sem confirmação sobre o rumor, foca em treinos e partidas, mas o clima ao redor dele já mudou, demonstrando como rumores fora de campo influenciam o rendimento em campo. Entre torcedores, opiniões divergem, alguns veem oportunidade de carreira para Dudu, outros temem desestabilização do Cruzeiro. Analistas discutem possibilidades de contrapartidas, trocas e estratégias de negociação para maximizar vantagens, transformando o rumor em uma rede complexa de hipóteses, negociações e riscos calculados. Redes sociais amplificam cada vazamento, cada dica de bastidores, criando um ambiente em que narrativa e percepção correm lado a lado com fatos, mantendo a comunidade do futebol em expectativa constante, aguardando para descobrir se esta movimentação de alto risco será confirmada ou permanecerá como mero what if na história recente do futebol brasileiro. A possível transferência de Dudu para o Vasco continua a dominar conversas nos bastidores do futebol brasileiro, gerando uma mistura intensa de expectativa e ansiedade entre torcedores e profissionais da área. Especialistas em mercado esportivo destacam que, caso a negociação se concretize, será um movimento estratégico de Pedro Lourenço não apenas para lucrar financeiramente, mas também para demonstrar sua capacidade de gerenciar o Cruzeiro com ousadia e visão moderna. Dentro do Vasco, a diretoria parece analisar cuidadosamente como incorporar Dudu ao elenco sem comprometer a coesão tática já estabelecida, considerando o impacto de sua presença tanto em campo quanto na imprensa e redes sociais. Além disso, há rumores de que o empresário busca usar essa transferência como forma de fortalecer alianças discretas com outros clubes da Série A, criando uma rede de cooperação estratégica que poderia beneficiar o Cruzeiro em futuras negociações. Os fãs estão divididos, alguns projetam Dudu como uma estrela que pode transformar o ataque do Vasco, enquanto outros lamentam a possível perda de um jogador que representa muito para a identidade e estilo de jogo do Cruzeiro.
A especulação se intensifica a cada declaração de bastidores, a cada post em redes sociais e a cada análise de comentaristas, tornando esse rumor uma narrativa viva que pode evoluir a qualquer momento. Analistas esportivos sugerem que o impacto psicológico sobre Dudu é um dos fatores mais delicados neste possível negócio, pois o jogador precisaria lidar com a pressão de atuar por um rival direto, enquanto mantém seu desempenho e profissionalismo. Nos treinos do Cruzeiro, segundo fontes internas, a atmosfera mudou. Colegas de equipe comentam de forma reservada sobre o futuro do atacante, e há especulações sobre ajustes táticos caso a negociação se concretize. Para Pedro Lourenço, essa situação representa mais do que uma simples transação de mercado, trata-se de uma jogada estratégica para demonstrar seu estilo de gestão proativo e audacioso, reforçando a imagem de um proprietário disposto a tomar decisões complexas que afetam múltiplas dimensões do clube. A narrativa do rumor do momento alimenta programas esportivos, podcasts e redes sociais, onde fãs e especialistas tentam decifrar sinais, vazamentos e dicas de insiders, transformando cada declaração pública em matéria-prima para especulação. Esse ambiente de tensão e expectativa evidencia a força de um rumor bem construído. Ele não apenas movimenta negociações, mas também mobiliza torcidas, define agendas midiáticas e projeta o dono do clube como um protagonista capaz de influenciar toda a Série A. A percepção de que Dudu pode sair do Cruzeiro já provoca debates sobre estratégia, fidelidade e futuro do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o rumor se espalha, a mídia especializada ressalta que o negócio, se concretizado, seria um marco em termos de envolvimento direto do proprietário nas negociações de alto nível. Pedro Lourenço, segundo insiders, estaria avaliando todos os cenários possíveis, incluindo contrapartidas, trocas e condições financeiras, para garantir que o Cruzeiro maximize benefícios sem comprometer a competitividade. Do lado do Vasco, fontes sugerem que existe interesse, mas também cautela, já que a chegada de Dudu exigiria ajustes de esquema e adaptação rápida ao estilo de jogo do time carioca. Entre torcedores, a especulação toma proporções enormes, com discussões em fóruns, comentários em redes sociais e debates em transmissões ao vivo sobre a influência do jogador na temporada. Especialistas lembram que uma transferência desse porte envolve muito mais do que dinheiro. Reputação, marketing, engajamento da torcida e projeção internacional também são fatores cruciais. Cada notícia, cada tweet ou postagem de bastidores é analisada e repercutida, criando uma narrativa contínua que mistura informação, expectativa e boato, em um verdadeiro espetáculo paralelo ao futebol em campo. O rumor de Dudu ao Vasco, portanto, vai além do mercado, ele revela a complexidade e o poder de influência de um dono de clube moderno. Dentro do Cruzeiro, as conversas sobre Dudu já geram especulações sobre como a equipe se reorganizaria taticamente caso ele realmente fosse negociado. Treinadores e auxiliares, de acordo com fontes internas, discutem possíveis substituições e ajustes estratégicos, antecipando cenários que poderiam surgir caso a transferência se concretize. O clima entre os jogadores é de expectativa, curiosidade, em alguns casos, apreensão, porque a saída de um atleta-chave altera dinâmicas de treinamento e relacionamento dentro do elenco. Enquanto isso, Pedro Lourenço acompanha atentamente cada movimento, consciente de que a repercussão midiática é quase tão importante quanto o negócio em si, pois cada declaração, vazamento e especulação contribuem para construir uma narrativa de gestão ousada e estratégica. A imprensa esportiva e as redes sociais amplificam cada detalhe, transformando rumores em tópicos de debate nacional, onde cada análise, cada opinião e cada comentário de torcedor potencialmente influenciam as decisões do clube. Esse fenômeno demonstra como, no futebol moderno, rumores não são apenas rumores, eles se tornam instrumentos de negociação, pressão psicológica e marketing, movimentando não apenas o mercado, mas toda a percepção pública sobre um jogador, um clube e seu dono. Do lado do Vasco, fontes internas indicam que a diretoria está avaliando o impacto de Dudu em termos de tática, marketing e relacionamento com torcedores. A chegada de um jogador com suas características poderia transformar o setor ofensivo do time, mas também exige cautela para não gerar desequilíbrios internos.
Especialistas comentam que o clube carioca estaria atento não apenas ao desempenho do atleta, mas à estratégia por trás da oferta de Pedro Lourenço, considerando que o Cruzeiro pode ter interesses maiores do que apenas o valor da transferência. O burburinho gerado em redes sociais contribui para criar uma expectativa que muitas vezes ultrapassa a realidade, mas é exatamente esse clima de suspense que aumenta a pressão para decisões rápidas e estratégicas. Torcedores do Vasco, ao mesmo tempo que sonham com Dudu no time, discutem rivalidades históricas, possibilidades de títulos e a influência de seu estilo de jogo. O rumor, portanto, cria múltiplas camadas de impacto, dentro do campo, nas negociações e na percepção pública, transformando uma simples especulação em um fenômeno midiático que mantém ambos os clubes e seus fãs atentos, refletindo o poder de um rumor bem construído no futebol contemporâneo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.